9 de setembro de 1998, dia nublado. Um MD-11 está voando tranquilamente em grande altitude sobre o Atlântico, com seus 3 motores, deixando rastros finos de condensação para trás. Na cabine escura, com luzes baixas, as bandejas do jantar são recolhidas e a maioria dos passageiros se acomoda para o longo voo noturno até a Europa. Este é o voo 111 da Swissair de Nova York a Genebra, uma rota de prestígio operada por uma avançada aeronave de longo curso. O orgulho da companhia aérea e do país. Na cabine de comando, tudo está tão normal quanto pode estar num voo de longa distância. Os pilotos mantêm 33 mil pés, avião estável no piloto automático e sistemas com valores normais. O comandante está em contato com o controle de tráfego aéreo. Eles vão passando de setor em setor, deixando para trás a área movimentada de Nova York e seguindo rumo ao Atlântico aberto, à esquerda. As tranquilas cidades costeiras de pesca da Nova Escócia brilham à noite, enquanto as pessoas que vivem nelas seguem com suas vidas normais. E os pilotos aproveitam esses últimos sinais de civilização antes da imensidão escura da travessia oceânica. Mas acima das cabeças deles, uma única faísca de um fio elétrico acaba de surgir. E ela está prestes a desencadear uma sequência de eventos que ninguém a bordo conseguiria imaginar. Durante a maior parte do século XX, a Swissair foi uma das companhias aéreas mais admiradas do mundo. Ela não tinha a maior frota, nem a rede mais ampla, mas tinha algo ainda mais especial, uma reputação inabalável. Era conhecida pela estabilidade financeira e por um serviço premium, consistente e impecável, ano após ano. Por isso, durante décadas, a Swissair ganhou o apelido de Banco Voador, uma forma de dizer que ela sempre tomava decisões conservadoras e, por isso, sempre dava lucro. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, essa reputação começou a mudar lentamente. Na época, a companhia aérea gastava muito renovando a frota com jatos novos e caros de 3 e 4 motores, justo quando os bimotores viravam a opção mais econômica. E, ao mesmo tempo, a Swissair tentava liderar a onda de consolidação das companhias aéreas na Europa. Isso significou buscar parcerias cara, incluindo uma tentativa, no fim frustrada, de fusão com a KLM e a SAS, exatamente quando a desregulamentação fazia esse tipo de plano desmoronar. O resultado de tudo isso foi que, quando a recessão atingiu no início dos anos 90, os preços do combustível dispararam e o mercado premium encolheu. A companhia aérea de bandeira da Suíça, conhecida por sua gestão rigorosa, começou a perder dinheiro em um ritmo sem precedentes. Na década de 90, a Swissair enfrentava problemas financeiros. Tão sério que, segundo relatos, pilotos recebiam maletas trancadas com dinheiro para pagar taxas em aeroportos, quando as linhas de crédito tradicionais secaram. Para uma companhia que era símbolo de disciplina fiscal, isso foi uma reviravolta impressionante. Diante dessa nova realidade, a Swissair começou a buscar novas fontes de receita onde fosse possível, e um caminho era inovar. Então decidiram adotar, em algumas aeronaves, um dos primeiros sistemas de entretenimento de bordo totalmente interativos. Era uma instalação de pós-venda que oferecia filmes, joguinhos e, principalmente, serviços pagos, incluindo jogos de azar. O sistema veio de uma empresa de Las Vegas, com a promessa de que os passageiros pagariam para jogar cassino eletrônico a 35 mil pés. Portanto, se o sistema funcionasse como planejado, cada passageiro da classe executiva teria um computador em miniatura embaixo do assento, um leitor de cartão magnético e acesso a conteúdo digital pago por uso. A ideia era visionária para a época, mas vinha com um custo oculto, uma demanda elétrica enorme. Para fazer esse sistema funcionar, cada assento basicamente precisava conter um PC completo dos anos 90, rodando Microsoft Windows. Todos consumiam muito mais energia do que os projetistas da aeronave previram para sistemas não essenciais da cabine. Vale lembrar. A aeronave desta história era uma daquelas que estavam equipadas com esse sistema. No início da noite, de 2 de setembro de 1998, o voo 111 da Swissair deixou o portão no aeroporto JFK
em Nova York. Pouco após as 8 da noite, a luz do início de setembro sumia e o ar seguia úmido devido a uma linha de tempestades que passara pela costa leste mais cedo. O MD-11 estava com muito combustível para o voo noturno até Genebra. A aeronave daquela noite, matrícula HB IWF, foi entregue nova à Swissair em 1991. Ou seja, tinha cerca de 7 anos e naquele dia não havia nenhum defeito técnico importante registrado. Os pilotos escalados para essa aeronave eram muito experientes e veteranos da Força Aérea Suíça. O comandante, piloto monitorando, tinha 49 anos e 10.800 horas de voo, sendo 900 no MD-11. Ele também era piloto instrutor, muito respeitado na Swissair por sua abordagem cuidadosa e meticulosa aos procedimentos. Colegas diziam que ele era um piloto que nunca fazia nada pela metade e buscava entender totalmente sua aeronave e os procedimentos. O copiloto, que seria o piloto que estava voando naquela noite, tinha 36 anos e 4.800 horas de voo, sendo 230 nesse modelo de aeronave. Como o comandante, ele também era veterano da Força Aérea Suíça e ainda voava caças como reservista no tempo livre. Antes do voo, eles revisaram a documentação, confirmaram com cuidado a rota pelo Atlântico Norte e checaram o tempo ao longo da costa canadense. Nada chamou atenção. O céu estaria limpo em cruzeiro e na Suíça o tempo também não indicava problemas perto da chegada. E então, eles seguiram com o restante da tripulação até a aeronave. Eles conferiram a lista de passageiros, que indicava 215 passageiros e 14 tripulantes a bordo. Muita gente, mas longe de uma aeronave lotada. Enquanto a aeronave era preparada no pátio, e além das bagagens, também entrava uma carga em comum, como uma obra de Picasso: 1 quilo de diamantes, 2 de relógios suíços, 2,5 de joias e 50 de títulos de moeda para um banco suíço. Para os passageiros se acomodando, nada no início do voo parecia incomum. Viajantes a negócios guardaram casacos, famílias ajustaram luzes e pegaram fones, enquanto comissários preparavam o primeiro serviço de refeição. Seria servido após a aeronave atingir a altitude de cruzeiro. Após o embarque e preparativos, os pilotos pediram o pushback e ligaram os motores. Pouco depois, o MD-11 acelerou na pista 22 direita e decolou suavemente. Os pilotos recolheram o trem de pouso, ativaram o piloto automático e subiram a altitude inicial de cruzeiro. Fora um pequeno desvio para contornar um resto de mau tempo perto da costa. A subida foi totalmente tranquila, e logo o avião voltou à rota prevista rumo ao Atlântico Norte escuro. Na cabine de comando, o trabalho seguia como sempre. Ao entrar no espaço aéreo canadense, a tripulação foi trocando as frequências conforme o Boston Center orientava. Em determinado momento, parece que eles podem ter sintonizado a frequência errada aqui, o que fez com que, por longos 13 minutos, os controladores não conseguissem contato com eles. Eventualmente, porém, o comandante conseguiu estabelecer contato com outra frequência de Boston, que pôde fornecer a frequência correta novamente. E isso provavelmente foi apenas um pequeno deslize humano comum. Isso acontece às vezes. Já passei por isso, e apesar de ser muito irritante para todos, ninguém se importou na época. E, pelo que se conseguiu apurar nos anos seguintes, essa perda de comunicação não teve relação com o que aconteceu depois. Agora, já que estamos falando de teorias, no último ano, minha equipe e eu notamos grande aumento em relatórios de acidentes gerados por inteligência artificial, registros falsos e sites de phishing, feitos para parecer exatamente com sites oficiais de autoridades, tornando nossa pesquisa tanto mais difícil quanto mais arriscada. Eu mesmo quase cliquei e inseri meus dados em sites assim. Mas é aqui que o patrocinador de hoje, a NordVPN, entra em cena. A Nord é a VPN mais rápida e focada em privacidade, sendo a única certificada por especialistas independentes em cibersegurança.
O Threat Protection Pro bloqueou mais de 50 milhões de tentativas de phishing só em junho de 2025. Ele escaneia cada site antes de carregar para detectar ameaças. Se encontrar algo suspeito, bloqueará o acesso ao site imediatamente, evitando danos. Gosto desse recurso porque me dá confiança nas pesquisas e protege minha privacidade. Ao bloquear rastreadores, evito que me sigam e descubram minha identidade para publicidade e spam. Para uma VPN excelente e cibersegurança, acesse nordvpn.com/piloto ou escaneie o QR Code. Isso te dá 4 meses grátis ao assinar o plano de 2 anos. A Nord oferece garantia de reembolso de 30 dias. Então, você pode experimentar sem riscos. Obrigado, Nord. Agora voltando ao vídeo. Após resolver a comunicação VHF, o restante da subida ocorreu sem incidente. O piloto automático manteve a altitude e os instrumentos dos motores estavam normais. O Swissair 111 era realmente um voo de longa distância tranquilo para a Europa, com tripulação descansada e cabine bem atendida. Mas sem aviso, som ou sinal, algo sutil tinha mudado a bordo. Uma faísca acima e atrás do cockpit. Talvez um arco elétrico de um cabo em um feixe tenha começado a tocar o material ao redor. Considerando como o sistema de entretenimento foi instalado, isso não surpreendia. Quando o TSB do Canadá começou a revisar a instalação do entretenimento de bordo na frota de MD-11 da Swissair, eles logo descobriram que o layout da fiação era basicamente diferente em cada aeronave que eles verificaram. O roteamento, os restritores e o espaçamento dos cabos variavam entre as aeronaves. Isso ocorreu porque a instalação foi feita rapidamente e sem boa documentação. Isso significava que qualquer coisa podia ter ocorrido nesta aeronave. Um fio poderia ter sido danificado durante a instalação, uma abraçadeira pode ter sido apertada demais, 2 cabos de energia poderiam ter sido instalados muito próximos um do outro, ou um condutor danificado pode ter ficado em contato com um suporte metálico. Todos esses cenários podem produzir o mesmo resultado. 2 condutores, ou um condutor e uma estrutura aterrada se tocam rapidamente, gerando um arco elétrico momentâneo. Agora sabemos com certeza que esse projeto de sistema deixou margem de erro muito pequena. A fiação ficava perto de um isolamento inflamável comum na época. Voltarei a esse assunto. Os disjuntores do MD-11 eram antigos e conhecidos por desarmarem lentamente. Os cabos usados eram mais finos que o ideal para a corrente do barramento principal de CA da aeronave. Mencionei isolamento antes, então vou explicar melhor, pois será crucial nesta história. Em toda a fuselagem do MD-11, há mantas de fibra de vidro envoltas em um filme prateado brilhante chamado MPET, como usado em balões de festa. Esse isolamento é termoacústico e ele havia passado em todos os testes de incêndio exigidos quando foi certificado para uso dentro de aeronaves de transporte e, portanto, era considerado seguro. O problema era que os testes não refletiam como os incêndios realmente começam nos espaços ocultos dos aviões comerciais. Esses testes eram geralmente feitos com bico de Bunsen, expondo o material à chama em diferentes ângulos por até 60 segundos. Depois, são feitas medições do tempo de chama contínua, gotas em chamas e propagação do fogo. Normalmente, a taxa de queima deveria ser menor que 4 cm por minuto, sem exigência de material autoextinguível na época. O MPET foi aprovado nos testes, pois um maçarico Bunsen demorava mais de 60 segundos para incendiá-lo. Mas uma vez que realmente pegava fogo, ele propagava as chamas indefinidamente. Esses testes também não avaliavam os efeitos de arcos elétricos ou chuva de partículas quentes, que, na verdade, era a ameaça de incêndio mais provável à qual o isolamento estaria sujeito atrás, por exemplo, de um painel elétrico. Eles também não avaliaram como um incêndio no MPET se comportaria depois de já ter sido iniciado,
ou como ele queimaria na presença de fluxo de ar. Porque dutos de ventilação e diferenciais de pressão em uma aeronave poderiam, obviamente, criar tanto um suprimento constante de oxigênio quanto um caminho de corrente de ar exatamente nos compartimentos onde a fiação estaria mais concentrada. Essas falhas negligenciadas levaram ao uso de um material legalmente aprovado, mas vulnerável ao tipo mais provável de ignição em um compartimento elétrico de aeronave. Curiosamente, a razão mais provável para essa falha era que, na época, a FAA era muito rígida com inflamabilidade na cabine e nas zonas de fogo, mas os espaços ocultos acabaram ficando com exigências bem mais fracas, como os motores, a unidade auxiliar de potência, os poços do trem de pouso e outros locais que podem entrar em contato com componentes muito quentes. Na cabine de passageiros, os requisitos de inflamabilidade dos materiais eram rigorosos para retardar a propagação de incêndios após acidentes. E se um incêndio ocorresse na cabine, em voo, esperava-se que os comissários de bordo conseguissem apagar facilmente o incêndio usando os extintores de incêndio disponíveis a bordo. Nas outras zonas de incêndio, sistemas alertavam imediatamente os pilotos sobre fogo, e havia sistemas específicos de extinção. Mas os materiais nos espaços ocultos do avião, onde normalmente fica o isolamento tinha padrões de inflamabilidade mais baixos, já que não era visto como crítico para proteger vidas em um incêndio pós-impacto. E, ironicamente, isso fazia com que os padrões de inflamabilidade fossem ainda mais baixos em áreas do avião, onde a tripulação não podia combater incêndios. No fim dos anos 90, as falhas do MPET já eram bem conhecidas. Reguladores já tinham notado que o isolamento usado em várias aeronaves, inclusive nesta, poderia alimentar incêndios. Já tinham ocorrido incêndios em isolamentos com MPET, inclusive em 3 outros MD-11. Mas, felizmente, em todos esses casos, eles ocorreram no solo e não resultaram em ferimentos pessoais. Testes e relatórios de serviço, ao longo dos anos, mostraram que materiais novos resistiam melhor à ignição. No entanto, a FAA e outros órgãos reguladores consideraram a mudança opcional, a ser feita em grandes manutenções, em vez de exigir substituição imediata em toda a frota. Se a companhia aérea escolhesse isso, mas a Swissair, como quase todas as outras, decidiu não fazê-lo na época. Pode parecer loucura, mas lembre-se disso. Trocar todo o isolamento da aeronave seria muito demorado e caro. Para as companhias aéreas, o MPET seguia em conformidade, pois atendia aos padrões de certificação vigentes. Assim, os operadores podiam voar com ele, desde que mantivesse boas condições físicas e não fosse exposto a faíscas. E essa era uma suposição que estava prestes a falhar, enquanto o voo 111 continuava voando em direção ao Nordeste. Um dos condutores de energia do seu recém-instalado sistema de entretenimento a bordo agora apresentou um curto-circuito. Curto-circuito é quando a eletricidade faz um atalho, passando de um fio para algo inadequado. Quando isso ocorre, a energia precisa ir para algum lugar e geralmente se transforma em muito calor. Em um circuito elétrico de aeronave bem projetado, o disjuntor deve detectar excesso de corrente num curto-circuito e desarmar rapidamente, cortando a energia antes que o calor se acumule. Mas os disjuntores têm atrasos internos para evitar desarmes constantes. Equipamentos como motores ou computadores consomem muita energia ao serem ligados. Esse tempo é mostrado na curva tempo-corrente. Quanto maior a sobrecarga, mais rápido o disjuntor desarma. No Swissair 111, o curto-circuito aconteceu justamente onde a proteção era mais fraca. Ele puxou corrente suficiente para superaquecer o fio e gerar um arco elétrico, mas sem exceder rapidamente a curva de disparo do disjuntor para desligar o circuito. Não sabemos se esse arco durou milissegundos ou segundos, mas sabemos disso. Ele produziu calor suficiente para incendiar o isolamento de MPET dos cobertores térmicos acima.
Isso só foi possível devido à forma como o sistema IFE foi conectado. O novo sistema de entretenimento da Swissair consumia energia demais para ser ligado aos barramentos da cabine. Essa é uma parte do sistema elétrico do MD-11, que havia sido equipada com disjuntores de baixa amperagem, especificamente para evitar incêndios. Mas, em vez disso, os instaladores transferiram o sistema para o barramento principal de CA2, projetado para grandes cargas como bombas hidráulicas. Para atender à crescente demanda do entretenimento a bordo, os contratados consolidaram a alimentação elétrica em um único cabo grosso, de grande capacidade de corrente. Assim, se houvesse curto-circuito, a energia de falha seria muito maior que a suportada pelo barramento original da cabine, pois agora estava no barramento principal. Apesar dos 4 disjuntores de 15 amperes, a fonte de energia montante ainda podia despejar muito mais energia em um curto-circuito. Antes, qualquer curto já faria o disjuntor desarmar. Como isso passou batido, a supervisão para a instalação do sistema de entretenimento a bordo praticamente não existiu. A FAA delegou a aprovação a Santa Barbara Aerospace, que se baseou em documentação incompleta e contraditória de subcontratados e fornecedores. Hollingstead, a empresa que havia construído o sistema de entretenimento a bordo, IFE, também continuava revisando a arquitetura de fiação sem notificar de forma consistente as outras partes envolvidas. A SR Technics, divisão de manutenção da controladora da Swissair, possivelmente forneceu parte da mão de obra para o serviço. Mas o TSB do Canadá não encontrou documentação clara mostrando quem entendia o quê, e ninguém parece ter analisado o projeto completo, feito as perguntas mais básicas de engenharia ou consultado o fabricante, McDonnell Douglas. No fim, ninguém percebeu isso. A configuração usou fios finos ligados a uma fonte que fornecia mais energia de curto-circuito do que eles ou os disjuntores suportavam. As camadas de proteção, como classificação dos disjuntores, separação dos fios, isolamento, resistência, segmentação dos barramentos e isolamento do sistema, foram sendo corroídas uma a uma. Isso significava que o incêndio, iniciado no espaço oculto acima e atrás da cabine de comando do voo 111, não foi causado por uma única falha. Em vez disso, ele começou porque uma dúzia de pequenos descuidos agora estavam perfeitamente alinhados, junto com a última linha de defesa, sendo um filme de Mylar que os testes de certificação diziam que não queimaria, mas que queimou, e muito. Às 9 horas, 10 minutos e 38 segundos, o copiloto comentou, sem alarde, sobre um cheiro estranho na cabine. Não havia fumaça, alarme ou sinal de urgência naquele momento. Mas então, por um instante, uma névoa fina saiu das saídas de ar-condicionado do painel traseiro da cabine de comando. Esse sinal visual virou a lente pela qual os pilotos interpretaram tudo depois. O incêndio, na verdade, começou em um ponto específico. O sótão dianteiro fica acima da porta da cabine de comando e atrás dos painéis de disjuntores superiores, onde a fiação extra do sistema de entretenimento passava por feixes mistos de cabos com isolamento ETFE e Kapton. Quando o MPET pegou fogo, a fumaça foi puxada direto para o plênum de recirculação da cabine de comando, não para a de passageiros. Por isso, a fumaça surgiu primeiro na saída traseira do ar-condicionado da cabine de comando. Para qualquer tripulação treinada, fumaça saindo do ar-condicionado indicaria que ela vem do sistema de ar-condicionado, não de algo elétrico. Assim, considerar que era fumaça do ar-condicionado não foi exatamente um erro. Diante dos sintomas observados, essa era a conclusão mais razoável, mas ambos os pilotos levaram a situação muito a sério. O comandante deixou a cadeira para checar a copa dianteira e uma comissária foi chamada à cabine para confirmar se notou algo incomum. Ela disse que não havia notado nenhum cheiro ou fumaça na cabine, então tudo parecia e estava realmente normal lá atrás. Ela confirmou que sentiu cheiro de fumaça na cabine de comando. O odor presente só na cabine de comando
e não na de passageiros, confirmou as suspeitas iniciais da tripulação. Tudo parecia indicar um problema relativamente fácil de isolar no sistema de ar-condicionado, em vez de algo imediatamente catastrófico. Além disso, o cheiro logo desapareceu, só para voltar e depois sumir novamente, como aconteceria com algo muito, muito pequeno. Agora, o motivo disso, que os pilotos obviamente não tinham como saber, era que, conforme o fogo continuava a se deslocar para trás, logo ele queimou uma abertura na barreira interna de fumaça acima da área da porta da cabine, e isso permitiu que a fumaça se afastasse da cabine de comando. Enquanto os pilotos tentavam identificar a origem da fumaça e do cheiro, o fogo acima deles continuava a se espalhar lentamente. A cobertura de isolamento MPET agora estava queimando ao longo de sua superfície e o isolamento atrás dela começava a se degradar à medida que isso acontecia. Os estágios iniciais desse incêndio produziram um cheiro que havia escapado inicialmente por rachaduras e frestas no teto da cabine de comando. Por isso, os pilotos sentiram o cheiro muito antes de qualquer um na cabine de passageiros. Mas não havia como detectar isso por nenhum sistema, porque o compartimento superior, acima da cabine de comando, não tinha detectores de fumaça, sensores de temperatura, nem aviso de incêndio. E, portanto, a tripulação não tinha nenhuma indicação desse incêndio se espalhando. Então, para eles, tudo ainda parecia perfeitamente normal, exceto por aquele cheiro periódico e uma fina camada temporária de fumaça. Fumaça ou cheiro de fumaça nunca é bom sinal. Por isso, os pilotos discutiram opções de desvio. O comandante pediu ao controlador as condições meteorológicas em JFK e Boston, preferindo pousar em aeroportos bem conhecidos com opções para remarcar facilmente os passageiros. A escolha foi compreensível, pois acreditavam, pelo que viam e sentiam, que era só um problema de sistema facilmente resolvido. Durante o voo e após o pouso, a aeronave seguia totalmente controlável, com o piloto automático acionado. Nada indicava perigo, mas a situação já estava prestes a se tornar uma catástrofe. Após 3 minutos e meio do primeiro cheiro de fumaça, os dois pilotos viram novamente fumaça saindo de uma saída de ar da cabine. Enquanto isso, o comandante exclamou: "Isso não está nada bem lá em cima." Às 9h14, o comandante chamou o controle oceânico de Moncton e declarou PAN-PAN, o chamado internacional de urgência. Isso significava que os pilotos agora consideravam a situação como urgente, mas ainda não perigosa. Provavelmente, eles não consideravam aquela fumaça fina grave o bastante para indicar problemas maiores. Todo o treinamento deles indicava que ainda havia tempo de sobra para lidar com aquilo. E para o controle de tráfego aéreo, o chamado PAN-PAN indicava que o voo 111 precisava de prioridade, mas não exigia resposta de emergência total. Ainda assim, trataram como emergência para garantir a segurança. Os pilotos pediram vetoração radar para Boston, que estava a cerca de 300 milhas náuticas atrás naquele momento. O Centro Moncton aprovou o plano e autorizou a descida ao nível de voo 310, ou 31 mil pés. Assim, o copiloto iniciou uma descida suave, e os dois também tiraram as máscaras de oxigênio do suporte, mas ainda não as colocaram. Ou seja, adotavam todas as precauções possíveis, mas sem urgência real ou medo. Se achassem a fumaça irritante ou perigosa, certamente teriam colocado as máscaras. Um momento depois, o controlador chamou o voo novamente e disse que havia encontrado uma alternativa melhor para eles: Halifax. Esse era um aeroporto alternativo usado regularmente pela Swissair para emergências médicas ou técnicas. Além disso, ele estava a cerca de 60 milhas à frente deles, e não centenas atrás. Sob uma perspectiva de precaução, Halifax era na escolha mais inteligente. A tripulação logo concordou, e ao aceitar vetoração radar para Halifax, manteve a descida normal e controlada. Eles escolheram cerca de 2.000 pés por minuto, razão de descida padrão. Isso mostra que os pilotos não acharam necessária uma descida de emergência ou pouso imediato. Na maioria das vezes, eventos de fumaça na cabine são pequenos problemas, como contaminação de óleo nos packs de ar-condicionado
ou falha no forno da copa. O treinamento e a filosofia da época partiam do princípio de que as tripulações teriam tempo para diagnosticar o problema antes de agir drasticamente. Então, logo após fazer aquela chamada PAN, o comandante passou a se concentrar totalmente em diagnosticar o problema, enquanto o copiloto ficou focado em pilotar. Esse foi um exemplo clássico de boa gestão de recursos de cabine, com a carga de trabalho dividida entre os pilotos para manter a aeronave segura e lidar com o problema. Como prova disso, a tripulação também usou máscaras de oxigênio para não inalar a fumaça. Ao atingir cerca de 56 milhas náuticas de Halifax, o centro Moncton autorizou a descida para 10.000 pés. O comandante confirmou a autorização e o copiloto acionou os freios aerodinâmicos para aumentar a descida para cerca de 4.000 pés por minuto. Em situações assim, é melhor descer rápido para menos de 10.000 pés, pois abaixo desse nível, os passageiros não precisam mais de oxigênio suplementar. Pilotos podem despressurizar a cabine para remover fumaça sem aumentar o risco aos passageiros. Nesse momento, o comandante também chamou a chefe de cabine para o cockpit e instruiu-a a informar os passageiros de que fariam um desvio para Halifax e que pousariam em cerca de 20 a 30 minutos. Ele explicou que iriam iniciar um checklist para a suspeita de fumaça no ar-condicionado. Isso mostrou novamente como a tripulação via a situação. Até então, os sintomas seguiam leves e estáveis, sem sinais de agravamento. Poucos minutos depois, por volta das 9 horas, 22 minutos e 18 segundos, receberam permissão para descer a 3.000 pés. Mas nesse momento, o copiloto recusou essa autorização e, em vez disso, solicitou permanecer a 8.000 pés por um curto período. Ele explicou que a tripulação precisava de tempo para se preparar para o pouso, pois o desvio ocorreu durante o serviço de bordo. Ele achou que manter 8.000 pés daria à cabine tempo para aguardar os carrinhos e instruir os passageiros. O controle de tráfego aéreo reconheceu e passou a emitir vetores radar para possível aproximação na pista 6, em Halifax. Mas isso agora trazia um pequeno problema. O voo 111 ainda estava a 21.000 pés neste ponto, e a apenas cerca de 30 milhas da pista. Um perfil típico de descida exige cerca de 3 milhas para cada 1.000 pés de altitude. Para perder 21.000 pés, eles precisariam de cerca de 63 milhas, mas tinham só metade disso, tornando impossível uma aproximação direta com procedimentos normais. Quando os pilotos explicaram isso, o controlador orientou uma curva para que eles perdessem altitude de forma controlada e ainda assim se posicionassem para a aproximação. Ao iniciarem a curva, os dois pilotos discutiram a situação. Ambos concordaram que se a fumaça piorasse, eles acelerariam ainda mais a descida, mas até aquele momento não havia realmente necessidade disso. A fumaça na cabine aumentou um pouco, mas o restante parecia normal. A aeronave seguia plenamente controlável e no piloto automático, então tudo indicava que o problema permanecia contido e evoluía lentamente, se é que evoluía, por volta das 9 horas, 22 minutos e 20 segundos. O copiloto também destacou que a aeronave ainda estava significativamente acima do seu peso máximo de pouso. Eles decolaram com pouco mais de 530.000 libras. O peso máximo para pouso de emergência era de cerca de 480.000. Nesse momento do voo, eles ainda não tinham queimado combustível suficiente para ficar abaixo do limite. Agora, pousos acima do peso permitido são permitidos em emergências, mas apresentam riscos extras. A distância de frenagem e as cargas no trem de pouso e estrutura aumentam, assim como o risco de superaquecimento dos freios. Como os sintomas não mudaram muito e não havia alarmes, a tripulação decidiu sensatamente reduzir o peso despejando combustível, em vez de tentar pousar acima do permitido. Despejar combustível é simples em teoria, mas lento na prática. O MD-11 despeja entre 2 e 3 mil libras por minuto. Então, descartar 50.000 libras leva mais de 15 minutos. Mas, como já mencionei, não parecia haver pressa de verdade. E, para alijar combustível, normalmente também é preciso estar sobre a água.
O querosene se dissiparia antes de atingir o solo, mas ainda evitavam voar sobre áreas habitadas sempre que possível. Após cruzar a linha costeira, a tripulação pediu vetoração para retornar ao mar. O controlador confirmou o pedido e orientou a tripulação a seguir para o sul, rumo à Baía de Santa Margarida, ao sudoeste de Halifax, garantindo a saída segura da costa. E após ter repetido essa instrução, o copiloto informou ao controle de tráfego aéreo que manteriam 10.000 pés durante o alijamento de combustível. Depois disso, a tripulação começou a preparar a aeronave para o procedimento de alijamento, enquanto o copiloto começou a programar o sistema de gerenciamento de voo. Para uma aproximação na pista 06, eles precisariam fazer uma backbeam incomum usando o mero localizador da pista oposta. Esse procedimento não estava no banco de dados, então era preciso um briefing enquanto o copiloto buscava as cartas em papel. O comandante seguiu o checklist de fumaça no ar-condicionado, mas a ausência de melhora indicou que a origem não era das unidades de ar-condicionado. Então ele passou para o checklist de fumaça ou vapores de origem desconhecida. E vale ressaltar aqui que naquela época havia vários checklists diferentes para fumaça disponíveis, em vez de um checklist combinado como costumamos usar hoje em dia. De qualquer forma, a filosofia por trás desse checklist era simples. Se a fumaça fosse elétrica e a origem desconhecida, o ideal era desligar os barramentos elétricos um a um e observar se a fumaça aumentava ou diminuía. Após desligar cada barramento, a tripulação identificava o circuito ou componente defeituoso. Um passo essencial da lista era desligar o barramento da cabine também. O comandante primeiro confirmou a ação com o copiloto e então colocou o interruptor correspondente na posição desligado. Essa ação desligou a energia da maioria dos sistemas da cabine e copa, marcando o início do fim da emergência. Veja, naquele momento, a aeronave parecia estável, mas o incêndio acima do teto já não era pequeno nem lento. Agora, ele se espalhava para cima em direção à fuselagem e para frente, alcançando o para-brisa acima dos pilotos. Isso também significava que o calor agora estava subindo rapidamente por todo o sótão do cockpit, consumindo vários cabos elétricos. Enquanto isso acontecia, vários sistemas essenciais já estavam a segundos de falhar. Mas, incrivelmente, ainda sem nenhum sinal visível importante no cockpit. Isso ocorria porque os ventiladores de recirculação puxavam a fumaça para trás, passando-a por filtros potentes que removiam a maior parte das partículas e mascaravam sua presença. Quando o comandante levantou a mão e desligou o ar-condicionado da cabine, seguindo o checklist. Como em muitos outros casos, isso mudou completamente a situação para o incêndio que agora estava se alastrando acima deles. O fogo já tinha atravessado a parede fina entre as mantas de isolamento e o sistema de ventilação da aeronave. Ou seja, o ar-condicionado, antes usado para cabine e eletrônicos, passou a soprar ar fresco e oxigênio direto no fogo. Quando o barramento do ar-condicionado foi desligado, os ventiladores de recirculação que puxavam a fumaça pelos filtros foram desativados. Isso, por sua vez, significou que o fluxo de ar dentro do compartimento superior, acima do cockpit e da copa dianteira, de repente se inverteu. Agora, o gradiente de pressão empurra a fumaça e as chamas para frente. O fogo avançou pela frente da aeronave, cruzando a parede traseira do cockpit e atingindo o compartimento superior dianteiro, bem onde ficavam os painéis de disjuntores e a fiação mais crítica da aeronave. Em outras palavras, a parte possivelmente mais sensível de toda a aeronave estava agora sendo submetida ao equivalente a um maçarico. Investigadores compararam a linha do tempo do cockpit com os danos nos destroços e concluíram que, cerca de 24 segundos após o comandante desligar o barramento de CA da cabine, sistemas começaram a falhar rapidamente. O primeiro foi o piloto automático 2, que se desconectou com uma sirene de alerta contínua. O MD-11 tinha outros canais de piloto automático disponíveis, mas com a piora rápida da fumaça, distrações e mais trabalho, não se sabe se a tripulação tentou reativar algum deles.
E isso, por sua vez, significava que a aeronave agora estava sendo pilotada manualmente em uma visibilidade cada vez pior, com fumaça escura, que agora começava a invadir a cabine de comando. Quase no momento em que desligaram o piloto automático, os dois pilotos transmitiram juntos no rádio e declararam emergência. O copiloto informou que pilotavam manualmente e, em seguida, que estavam alijando combustível. Essa foi a última transmissão claramente compreensível deles. 1 minuto depois de desligarem o barramento de CA da cabine, nenhum dos pilotos conseguiu falar com o controle de tráfego aéreo novamente. Outros sistemas falharam enquanto o fogo destruía os disjuntores. O primeiro dos 4 canais de controle do amortecedor de guinada parou, e 3 segundos depois, um canal do computador de controle de voo, falhou, removendo dados importantes dos instrumentos do comandante. Logo após, o gravador de dados de voo começou a perder parâmetros sucessivamente. 9 segundos depois, o barramento de emergência de CA esquerdo falhou totalmente. Isso foi um grande golpe, porque esse barramento alimentava o computador de dados aerodinâmicos 1, a tela principal do comandante e também o aquecimento do pitô do comandante. O superaquecimento e a perda do computador de dados de voo fizeram com que o gravador perdesse informações de altitude e velocidade. Um aviso de atenção principal agora se acendeu, e todo o conjunto de instrumentos do comandante de repente ficou completamente escuro. E sem os dados de altitude do computador de dados de voo, o transponder da aeronave, não podia mais informar a altitude ao controle de tráfego aéreo, o que significava que o voo 111 basicamente desapareceu de todos os radares, exceto do radar primário. O sistema anticolisão também falhou. Depois, o rádio VHF-1, principal canal da tripulação, e o ACARS, o link digital com a companhia, também pararam de transmitir. Agora, o gravador de voz do cockpit ainda registrava as conversas dos pilotos, mas logo a gravação começou a distorcer, e as vozes deles passaram a soar com um timbre metálico artificial, provavelmente por interferência elétrica, calor extremo e instabilidade no circuito de gravação. E apenas alguns segundos depois, o gravador de voz da cabine também captou um novo som aterrorizante, um som de rasgo ou ruído de vento consistente com o material do teto derretendo e caindo. Nesse momento, a parte traseira do teto da cabine de comando já havia queimado completamente, e as chamas agora estavam invadindo o cockpit. Na gravação, ouvia-se o comandante gritando que algo pegava fogo. O calor era tão intenso acima deles que alumínio derretido começou a pingar sobre o assento do observador, atrás dos assentos da frente. A temperatura no teto foi estimada em mais de 540 graus Celsius, sem clareza sobre o valor na altura da cabeça. Mais circuitos de controle continuaram falhando, e outros canais do amortecedor de guinada foram se perdendo. Os computadores já estavam sem dados, e os poucos visores restantes ficavam instáveis, ou simplesmente encobertos pela fumaça. O copiloto anunciou que seus instrumentos falharam e que agora dependia dos reservas no pedestal central. Imagine pilotar um grande avião comercial à noite, com o teto em chamas e usando máscaras de oxigênio, mal conseguindo se comunicar com o outro piloto e contando apenas com um pequeno conjunto de instrumentos de reserva para guiá-lo. Isso era coisa de pesadelo. Então, às 22 horas, 25 minutos e 41 segundos, tanto o gravador de dados de voo quanto o gravador de voz do cockpit pararam de funcionar repentinamente. Agora, eles não desligaram normalmente, simplesmente perderam energia. Na maioria das aeronaves, a perda dos 2 gravadores ocorre em caso de colapso catastrófico do sistema de energia e geralmente indica o fim dos sistemas de sobrevivência de uma aeronave comercial. No entanto, a aeronave continuou voando por mais de 6 minutos após o silêncio dos gravadores. Os minutos finais foram reconstruídos a partir de dados de radar, análise dos motores, destroços e componentes recuperados do fundo do oceano. Os investigadores determinaram, a partir das condições dos trilhos do assento esquerdo, que em algum momento, após a falha dos gravadores, o comandante provavelmente se levantou e deixou seu assento.
Talvez ele tenha tentado pegar um extintor atrás da cabine ou não conseguisse mais ficar no assento, mas não voltou. O manual de procedimentos anormais que ele estava usando foi encontrado com as páginas plastificadas fundidas justamente na seção de fumaça de origem desconhecida. Um sinal discreto de como a temperatura na cabine devia estar extrema. Moradores da costa da Baía de Santa Margarida relataram ver uma grande aeronave voando muito baixo e despejando combustível antes de sumir. Os investigadores suspeitaram que os instrumentos foram transferidos para a turbina de ar RAM ou outra fonte elétrica de emergência. Isso fez o transponder funcionar por alguns segundos, tempo suficiente para o controle aéreo notar um novo retorno de altitude. Então essa fonte de energia também falhou e a aeronave silenciou novamente. Dados do sistema FADEC, controle digital total de autoridade do motor, mostraram uma última ação de um piloto cerca de 4 minutos após os gravadores terem parado. O motor 2, instalado na cauda, foi desligado manualmente. Os investigadores concluíram que não houve falha no motor, mas sim que o fogo danificou a fiação, acionando o alarme de incêndio. Assim, alguém desligou o motor conforme o procedimento, embora não houvesse fogo real nele. A essa altura, a cabine de comando devia estar infernal. A fumaça seria totalmente cegante e a temperatura insuportável para um ser humano. Se algum piloto sobrevivesse após esse ponto, respiraria ar quente pelo sistema de oxigênio de emergência. Tentavam desesperadamente interpretar os poucos instrumentos de reserva ainda funcionando. Tudo isso enquanto eram cercados por metal derretendo, isolamento queimando e alarmes incessantes. Muitos dos sistemas primários deles já estavam completamente inoperantes e a estabilidade do controle estava se degradando. Os computadores de controle de voo estavam totalmente offline e os sensores haviam falhado. E até mesmo o básico em que nós, pilotos, confiamos, como visibilidade externa, iluminação do painel e fluxo de ar consistente, tinham desaparecido completamente. Na cabine de passageiros, a situação era bem mais mista. Os passageiros na seção dianteira teriam visto fumaça e possivelmente até fogo perto da copa e da porta da cabine de comando, mas aqueles sentados mais atrás talvez nem tivessem entendido o que estava acontecendo. Agora, sabemos que um passageiro da classe executiva, que também era piloto, colocou seu colete salva-vidas. Isso sugere que alguns passageiros perceberam que o voo talvez não chegasse a Halifax, mas sem muitas informações. A chefe de cabine estava presa ao assento retrátil e sem colete salva-vidas, indicando que não houve briefing de aterrissagem. E agora o tempo havia acabado. 6 minutos após o silêncio das caixas pretas, cerca de 20 minutos após o primeiro oficial relatar o cheiro incomum, a aeronave fez uma curva descontrolada à direita sobre a água escura, com aumento do ângulo de inclinação e o nariz baixando. Não se sabe se isso foi comandado ou falha de sistema. Investigadores analisaram várias possibilidades: incapacitação devido à fumaça, desorientação espacial, degradação dos comandos de voo ou uma tentativa de alcançar uma posição para um pouso forçado. Nenhum dos cenários foi comprovado naquela época. Às 22 horas, 31 minutos e 18 segundos, o voo 111 da Swissair caiu no Atlântico a cerca de 300 nós, inclinado à direita e com o nariz para baixo em cerca de 20 graus. A força do impacto foi posteriormente calculada em mais de 350 G, o que fez com que a aeronave se desintegrasse imediatamente e todas as 229 pessoas a bordo fossem perdidas instantaneamente. Isso também significou que entre o primeiro cheiro de fumaça e o impacto final se passaram pouco mais de 20 minutos. Um terrível testemunho da destruição causada por um incêndio descontrolado em voo, minutos após perder o radar e contato com o Swissair 111. Ainda havia uma breve esperança de que a tripulação pudesse ter conseguido pousar o avião na água de uma forma que permitisse sobrevivência. Mas essa esperança desapareceu quando as aeronaves de busca e barcos locais chegaram à última posição do radar e encontraram apenas pequenos pedaços flutuando na superfície,
sem sinais de uma fuselagem intacta e sem sinal de sobreviventes. O avião atingiu a água com tanta força que se despedaçou em mais de 3 milhões de partes. Os mergulhadores recuperaram ambos os gravadores de voo, componentes do cockpit, partes da cabine e amostras de fiação, isolamento e dutos das áreas suspeitas do incêndio. Todo o sal material foi etiquetado e enviado para análise em terra. Ao fim da operação, o TSB recuperou cerca de 98% da aeronave e levou tudo para a terra. Lá, eles conseguiram reconstruir tudo meticulosamente para tentar descobrir o que havia acontecido com essa aeronave agora. A hipótese de bomba foi logo descartada, pois não havia vestígios de explosivos ou explosão, concentrando a investigação na possibilidade de incêndio. Mas uma pergunta continuava surgindo. Será que algo que a tripulação fez poderia ter mudado o desfecho? Eles deveriam ter ido direto para Halifax ao declarar PAN, sem tentar alijar combustível? Após analisar todos os dados, os investigadores concluíram que, mesmo se a tripulação tivesse ido direto ao aeroporto mais próximo em um cenário teórico, naquele cenário, o mais cedo que eles poderiam chegar à pista seria por volta das 22 horas, 27 minutos. O fogo já atingira o painel de disjuntores acima da cabeça e destruído os instrumentos primários, o piloto automático e a maioria dos computadores de controle de voo. Não haveria diretor de voo, orientação do sistema de pouso por instrumentos, só uma cabine cheia de fumaça, sistemas falhando e o copiloto pilotando manualmente. O MD-11 à noite, com clima ruim, já é difícil de pilotar, mesmo em boas condições. O perfil de pouso, sensível à velocidade e arfagem, facilita quicadas e sobrearfadas, como mostrei em outros vídeos. Ainda pior, vários sistemas essenciais para um pouso seguro, como slat, spoilers de solo, freios externos e anti-skid, provavelmente não funcionavam na hora. Mesmo um toque perfeito provavelmente resultaria em uma rolagem descontrolada. Por isso, o TSB concluiu que desviar e liberar combustível, embora trágico, provavelmente não mudou o resultado final. Após a catástrofe do Swissair 111, a aviação mudou de formas concretas. A principal mudança necessária era no isolamento, que deixou o fogo se espalhar sem ser visto no topo do cockpit. O isolamento com MPET foi rapidamente proibido na produção e depois removido das aeronaves existentes. E os testes de inflamabilidade que antes permitiam sua existência foram reescritos para refletir fontes de ignição mais realistas, como arcos elétricos, partículas quentes e ar em movimento. Ao mesmo tempo, órgãos reguladores endureceram regras sobre fiação, especialmente em sistemas de alta demanda, como entretenimento de bordo. Eles elevaram o padrão para certificação, instalação e separação física dos equipamentos de pós-venda em relação aos circuitos críticos. Fumaça na cabine de comando deixou de ser vista como um problema técnico e passou a ser tratada como uma corrida contra o tempo. As listas de verificação agora destacam a necessidade de desviar e pousar imediatamente no aeroporto adequado mais próximo, não após uma análise detalhada. Sempre reforço neste canal: se você vir fumaça ou sentir cheiro de fumaça, coloque o avião no chão o quanto antes. A Swissair não se recuperou. O acidente acabou com sua reputação e, anos depois, a companhia faliu. Depois do fracasso da estratégia de expansão, o nome sumiu e surgiu uma nova companhia de bandeira, com outra marca. Mas o legado do voo 111 segue presente nos detalhes invisíveis dos aviões modernos, na fiação oculta, no isolamento ignorado e na lista de verificação que a tripulação espera nunca usar. Agora, espero que você tenha achado este vídeo interessante. E, se achou e quiser apoiar o trabalho que minha equipe e eu fazemos, junte-se à nossa equipe no Patreon pelo QR Code ou em patreon.com/join-mentorpilot. Aliás, também espero que você tenha conferido nossa nova loja de produtos, especialmente esses pôsteres de aeroportos incríveis que começamos a criar. Confira se seu aeroporto favorito já está disponível ou envie uma sugestão para incluirmos no próximo lote. Meu nome é Peter Hornfeld.
Você está no Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau.